Oi, gente, tudo bem? Eu vou bem, graças a Deus. Eu recebo bastante perguntas lá no ah, meu inbox, né? E hoje eu queria falar sobre o medo. Uhum. Quem tem medo? Você sabia que ter medo é muito importante, mas o medo que não aquele que te prejudica, mas aquele que te protege. Eu sempre sou muito cautelosa, eu sou uma pessoa muito corajosa. Acho que a minha vida inteira eu fui muito corajosa, mas ao mesmo tempo eu sou muito cautelosa em relação ao medo. Eu tenho medo, mas é um medo que me protege, não é aquele medo que pode vir me desproteger. Claro que eu não vou sair daqui de casa meia-noite e meia para fazer uma caminhada, porque isso é perigoso, né? Eu não vou andar num parque. Alguns anos atrás, eu tinha uma colega que ela veio para os Estados Unidos, a gente corria juntas. Se não me engano, o nome dela era Vera Lúcia. E ela era corredora lá em Valadares, então ela conhecia Valadares. Então ela treinava todas as manhãs, como eu também treinava todas as manhãs. Hoje eu não faria isso, eu saí ali do bairro Santa Helena e ia até ali na Mantegueira, ou até mesmo ali no bairro Si correndo. Eu fazia isso no bairro Si. Eu ia do Nossa das Graças até lá no bairro Si correndo, treinando. Hoje eu não faço isso, eu não faria isso. Quer dizer, eu não faria porque eu não tenho como fazer isso. Mas eu acho que isso é um medo. Eu tinha medo, mas ao mesmo tempo não era tão. Não tinha tanta precaução. Essa é a palavra, né, gente? 34 anos na América. As palavras português são um pouco. Mas, anyway, aquela amiga minha que eu falei, Vera Lúcia, ela foi correr em Nova York, no Amherst Parks, não, Park Street, e infelizmente ela foi encontrada morta. Foi uma das primeiras brasileiras a ser morta. Até hoje ninguém nunca descobriu quem foi que matou aquela menina. Mas ela não teve os cuidados que precisava ter. Mas como eu recebo muitas perguntas sobre o medo, a palavra medo, onde ela aparece no primeiro lugar, que eu diria que é na Bíblia, a palavra medo está na Bíblia, quando o homem pecou. Quando Adão pecou, ele foi induzido pela Eva, ele pecou, e todas as tardes Deus vinha para falar com o homem. E houve uma tarde que Deus veio e Adão e Eva se escondeu atrás das árvores. E quando Deus chamou por Adão, Adão se escondeu e gritou: eu ouvi a tua voz e tive medo, por isso que eu me escondi. Medo. Então o medo entrou a partir do momento que o homem pecou. Isso é fato. Mas uma pergunta que eu sempre acredito que muitas pessoas me perguntam é o seguinte. Eu vou dar uma lidinha aqui no minha colinha. Por que o desconhecido nos causa medo? Não existe, né? A resposta seria só essa, né? Porque o desconhecido, se não fosse desconhecido, não causava medo. Adão estava ali convivendo com o desconhecido, por isso que causou medo em Adão. Quais os riscos de ter tanto medo? O medo, um dos riscos maiores é que paralisa a sua vida, você não consegue viver, não consegue
você não consegue ser guiado por um sonho que você tem quando você tem medo. E o que acontece, você vai ter sofrimento e automaticamente muitas dores. Dores, quem sabe, às vezes, né, você tem o coração, parece que vai parar, dispara demais, né, e depois parece que vai parar. Você sente suor, você paralisa a sua vida. Então, o medo exagerado, ele não traz boas coisas às nossas vidas. Nós podemos ter medo, mas ter a sabedoria de ter o medo. O medo, ele precisa ser temperado. Não pode ser de qualquer jeito, né? Exagerado, sem conhecimento. Outra pergunta. Ela pergunta assim, a pessoa me perguntou assim, o medo preventivo, ele faz a gente chegar até aqui, até onde nós queremos? Sim, o medo preventivo. É aquele medo que eu falei, nós precisamos ter medo, mas um medo preventivo. Um exemplo é qual o medo que eu tenho? Eu tenho crédito de cartões. Entretanto, eu tenho crédito, mas eu não tenho dinheiro. Então, eu preciso ter um medo preventivo, porque se eu for gastar o que eu não ganho, porque crédito não significa que você tem dinheiro. Então, se eu não tiver um medo preventivo e for gastar o que eu não tenho, só porque eu tenho crédito, isso é errado. Então, eu preciso ter um medo preventivo. Nós precisamos também ter o medo preventivo. Vou dar um outro exemplo que é muito comum nos Estados Unidos. Pessoas jovens vêm para os Estados Unidos e vivem aqui como se não houvesse o amanhã, como aquela música diz. Então essa pessoa, ela tem o melhor carro, coloca as melhores rodas, ela vai todos os dias para o restaurante, viaja direto para Disney. Ela vai passando os dias e ela não tem medo que um dia ela vai precisar, que um dia ela vai adoecer, que um dia ela vai ficar idosa, que ela vai precisar talvez até mesmo voltar para o Brasil. Então, quando ela não previne, não tem medo do amanhã, o que pode acontecer com ela, o que vai acontecer, um dia ela vai voltar para o Brasil, vai voltar com a mão na frente e outra atrás. Isso aconteceu com uma amiga. Eu sempre falava, você precisa pensar no seu futuro. Ela dizia assim, aqui nada, futuro Deus pertence. Ela tinha razão, o futuro Deus pertence, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Ela não teve um medo preventivo. De repente ela descobriu uma diabetes muito alta, na casa que ela vivia, que ela não tinha nem lugar para ela morar, morava de roommate, morava com outras pessoas. E ali ela não estava trabalhando e aquelas pessoas convidaram ela a sair daquela casa. Ela já estava ali há mais de 28 anos morando com aquele grupo de família. Então, a última vez que a gente se viu, ela foi na minha igreja e ela foi me despedir de mim e ela disse, quando você tinha lá, que você era um adolescente, você falava assim que nós tínhamos que preparar o nosso futuro e eu não preparei. Agora eu tô voltando pro Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Mais tarde, como a diabetes dela estava muito alta, infelizmente ela veio óbito lá no Valadares. É isso que acontece. O medo, ele precisa existir em nossas vidas, mas o medo com sabedoria. Eu tenho medo, muito medos, mas o medo que eu tenho medo com cautela, né? Claro que eu não vou fazer coisas que eu sei que vai
é afligir, que vai me machucar, que eu vou morrer. Não pegaria um carro e dirigia a 140 quilômetros por hora, porque eu sei que eu tenho medo e eu posso também atropelar uma pessoa que vai atravessar a rua naquele momento, porque ela não vai saber que uma maluca, uma louca, vai estar no centro da cidade a 140 por hora. É isso seu medo. Controlar o medo é você saber respirar, olhar e falar: é para eu ter medo para me proteger? É para eu ter medo, exagerado, medo que não existe? É isso. Cuida do seu medo, mas tenha medo com sabedoria.